Sem dividendos extraordinários, com onda de revisões para baixo por bancos e com bastidores sobre próximos passos, analistas chegam a uma conclusão sobre ativos e incerteza aumentou. Mais um passo para o fim de uma era de dividendos gordos para Petrobras se desenhou na noite da última quinta-feira, 7, quando a companhia divulgou o não pagamento dos tão esperados proventos extraordinários, base para a tese positiva de muitos analistas para a companhia estatal. Entre o noticiário de que os dividendos arrepresados em uma reserva estatutária podem ser pagos a qualquer momento, já que, segundo o estatuto, não podem ser usados para investimentos, e os rumores de que as regras do estatuto podem ser mudadas, a incerteza aumentou e as ações da companhia fecharam a sessão desta sexta, 8, em forte queda. Os sinais de que esse movimento iria acontecer na noite da véspera, antes da divulgação do balanço. Confira o passo a passo dessa queda na sessão. 1. O prenúncio da derrocada. O mercado já começou a se preparar para receber a mais notícias por volta das 21 horas, horário de Brasília, da última quinta-feira, 7, enquanto aguardava ansiosamente pelos dividendos e pelo resultado da companhia. O broadcast divulgou, citando fontes, que a companhia não pagaria dividendos extraordinários, que era a base para diversas recomendações mais otimistas com a estatal, fazendo com que os ADRs, American Depositary Receipts, equivalentes a ativos negociados nos Estados Unidos, PBR da Petrobras, equivalentes aos ordinários, chegassem a cair 13% no aftermarket da NYSE. As negociações no pós-mercado americano se encerraram às 22 horas, com PBR em queda de 9,10%. 2. Oficial, sem dividendos extraordinários. Às 22 horas e 6, ou seja, 6 minutos após o encerramento do aftermarket da NYSE, a Petrobras divulgou o comunicado tão esperado e que confirmou os rumores de não pagamento de dividendos extraordinários. Foi feita a proposta pelo Conselho de Distribuição de Dividendos Ordinários de 14,2 bilhões de reais, sem pagamento extra. Enquanto isso, a proposta é de que um valor de 43,9 bilhões de reais fosse destinado para uma reserva estatutária. Logo na sequência, a companhia divulgou seus resultados do período, com um lucro de cerca de 31 bilhões de reais, queda anual de 28% e abaixo das projeções, assim como o lucro antes de juros, impostos, depreciações e amortizações, EBITDA, na sigla em inglês, decepcionou as projeções, mas por efeitos não recorrentes. Contudo, o resultado foi totalmente ofuscado pelo noticiário sobre os dividendos, ou a falta deles. 3. Primeiros diagnósticos, e nada positivo para o investidor. As primeiras avaliações dos bancos e analistas já deram o tom do que seria uma sessão bastante negativa para a ação. O Itaú BBA ressaltou a decisão de não pagamento de dividendos extraordinários como a notícia que ninguém gostaria de ouvir, enquanto a XP destacou que o anúncio faz com que os investidores repensem sua visão sobre os riscos da Petrobras. 4. Onda de revisões de recomendações para baixo. Antes da abertura do mercado, diversas casas que tinham recomendação de compra para a ação rebaixaram para neutra, caso de Santander, Bank of America e Bradesco BBI. Os analistas do BBI ressaltaram que a decisão da empresa de pagar apenas 2,9 bilhões de dólares em dividendos pelos resultados do quarto trimestre, com base no mínimo exigido pela política da estatal, traz incerteza à política, que costumava ser muito clara. Como resultado, não vemos mais o dividend yielding da Petrobras como atraente em comparação com seus pares globais, apontou. Para o Santander, a falta de dividendos extraordinários manda sinais confusos em relação à estratégia de alocação de capital de curto prazo, especialmente porque vê a Petrobras detendo cerca de 18 bilhões de dólares em caixa no final de 2023. Mas para o fim da sessão, foi a vez do Morgan Stanley rebaixar a recomendação. 5. Perda de até 72 bilhões de reais de valor de mercado. Na B3, as ações já abriram com queda de mais de 10%, com a companhia chegando a perder 72,7 bilhões de reais em valor de mercado no pior momento do dia, quanto as ações preferenciais recuaram 13,1%, a R$ 35,10, e as ONS caíram 14%, a R$ 35,47. 6. Rumores confirmados de divisão do Conselho, Prates mais fraco?
Além das revisões em si e expectativa de dividendos, outro fator de pressão foi o noticiário sobre os bastidores da reunião do Conselho que decidiu apenas pela distribuição dos dividendos mínimos. O presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, foi voto vencido em decisão do Conselho, conforme apontou a Reuters. A diretoria comandada por Prates tinha a proposta de distribuir 50% dos dividendos extraordinários possíveis pelo estatuto, mas conselheiros ligados à União barraram a ideia. Posteriormente, em teleconferência, Prates confirmou que defendeu a distribuição de metade dos proventos extra permitidos. Eu, como presidente, me abstive de votar, porque não faria diferença nenhuma para o resultado, e acompanhei o voto da minha diretoria que propôs 50% por 50%, foi nosso encaminhamento inicial, disse Prates. 7. Executivos tranquilizaram, mas alívio durou pouco. As ações chegaram a diminuir as perdas para cerca de 8% durante a teleconferência de resultados que teve início no fim da manhã, após executivos da companhia afirmarem que a companhia poderá distribuir aos acionistas montante destinado à reserva estatutária a qualquer momento, caso haja uma decisão futura neste sentido. Contudo, na última hora de pregão, os papéis voltaram a cair mais forte com a notícia da Reuters de que a decisão do Conselho de Administração partiu do próprio presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o governo quer que a empresa use para investimentos o dinheiro que seria destinado à remuneração extra aos acionistas. Além disso, para que a Petrobras possa usar os recursos da reserva estatutária, o governo vai tentar mudar a regra relacionada ao tema. Petróleo 3 fechou em queda de 10,37%, Petróleo 4 caiu 9,14%, levando a uma perda de mais de 50 bilhões de reais de valor de mercado em só uma sessão. Esse foi o vídeo de hoje, empreendedores. Espero que tenham curtido. Se inscrevam no canal, curtam, comentem e compartilhem. E um grande abraço!